porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca! Muito bem, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um programa Desperta Arapiraca, mais um episódio maravilhoso. E hoje eu tenho um convidado especial, um amigo abençoado, homem de Deus, que é o pastor Daniel Souza, pastor do Ministério AD Betesda, homem de Deus que está aqui conosco para uma entrevista maravilhosa, onde vai falar sobre o seu testemunho de vida, sobre a igreja e o trabalho que ela tem realizado. Pastor, seja muito bem-vindo esse dia. Amém, glória a Deus. Eu que louvo ao Senhor por esta tão grande oportunidade. Amém, glória a Deus por esta lembrança da minha pessoa e que, de fato, tenho a certeza que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Verdade. Então, a gente, quando está colocando as postagens lá no Instagram, aí sempre vem alguém no direct e fala, olha, sou da igreja do pastor Daniel, sou da igreja do pastor fulano, chama ele para uma entrevista, porque muita gente tem essa curiosidade, porque muitas pessoas sabem do pastor Daniel pregador, né? Aquele que tem os vídeos na internet, de pregação, na rede social, que foi na igreja, viu as mensagens, mas talvez não muitas pessoas conhecem o testemunho, a plantação do ministério. Então, esse é um espaço muito bom, um espaço propício para que a gente possa falar sobre o andamento da obra. Eu fiz aqui minhas anotações, pastor Daniel Souza, Cristo, sua esposa, a querida irmã Fátima, é isso? Santa Mulher de Deus. Amém. E as filhas, as Kézia irmãs, e Keren. Kézia e Keren. Duas Muito bem. moças. Os nomes Eu amo bíblicos, né? E pregadora, tem uma aí. Pregadora. A Kézia é pregadora. Acho que Glória a Deus. muito mais do que eu, para a glória do Senhor Jesus. Ah, esse é o sonho do pai, né? É. Que os filhos vão muito mais longe, flecha na mão do valente. Tem hoje um arsenal melhor do que no meu tempo, né? Uhum. A gente desbravava de uma maneira diferente e hoje o jovem, principalmente, tem uma visão mais ampla, mais aberta, uma forma de alcançar outras vidas através do jovem que dão testemunho, através do testemunho que é a base principal do cristianismo, não simplesmente palavras, mas o testemunho. Mas é um desafio, né? Ter os filhos na presença de Deus. Eu sempre costumo dizer, pastor, que um dos maiores pregadores da Bíblia foi Noé. Ele pregou para todo mundo, ninguém se converteu a não ser a sua própria família, né? Que aceitou o projeto, entrou na arca. Como é bom ter filhos crescendo na obra do Senhor, fazendo a obra. E eu já vi vídeos da Kézia, né? Da Kézia. Kézia. Toca violão. Cantando na escola. Né? Faz um trabalho lá na escola. Sim. Muito, muito abençoado. Coisa boa. E às vezes tem pais, pastor, que se sente frustrado porque às vezes o filho saiu da presença do Senhor. E eu vejo muitas pessoas perguntando, dizendo, aonde eu errei? Será que eu falhei na criação? Será que Deus não aprovou a minha forma de ensinar? Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Mas a gente não erra. São escolhas. Né? Então a gente ensina, mas cabe aos filhos a colocar em prática aquilo que foi ensinado. Você se sente um pai que cobra muito ou é mais leve no tratamento com as filhas? Não, eu me sinto um pai que dou mais exemplo. Maravilha. Do que cobro. Eu acho que o importante é a gente dar exemplo Sim. Primeiro como um homem da casa, né? Porque não existe um ministério sem uma família. Se não tem família, para mim, não tem ministério. E certamente tem os desafios por ser filha de um líder. Né? A cobrança, não do pai, das pessoas se tornam maiores. Mas eu dou mais testemunho e, assim, os momentos mais que eu me sinto orgulhoso é quando ela diz que eu sou um bom pregador, que maravilha. Eu sou um bom pai e que eu sou um bom esposo. Então é sinal que dentro de casa ela está vendo isso. Eu posso ajudá-la, né, no crescimento espiritual dela em nome do Senhor. O que me marcou, pastor, a gente até conversou um pouquinho antes de começar a gravação, que a última vez que eu te vi não foi na igreja, foi no bosque. Verdade. Né? Eu te vi sentadinho lá naquela parte da grama, junto com suas filhas, sua esposa, sim. Né? Estavam se divertindo. Sim. E isso é muito importante. E muitos pastores, obreiros, pastoras, têm negligenciado esse momento. Talvez por isso, alguns filhos, não queiram seguir o exemplo do pai e da mãe. Porque a gente sabe que
no ambiente igreja, no ambiente ministério, tem muitas dificuldades que a gente Sim. precisa lidar. E quando o pai e a mãe, né, pastor, pastora, ou só o pastor e a esposa, não sabem lidar com as situações, acabam descarregando todas essas demandas nos ombros dos filhos. Sim. Né? Tá dirigindo o carro, tá comentando sobre situações da igreja, e os filhos só absorvendo isso, e talvez eles pensem, eu não quero ser pastor, não quero ser pastora, porque é só problema para os meus pais. Né? Então, eu te vi nesse momento de descontração, e meu coração se alegrou, porque ainda existem pastores que também sabem privilegiar a sua família, né? Priorizar a sua família. E talvez isso faça com que as suas filhas se sintam bem em querer servir na obra, sem esse peso, essa cobrança ministerial. Porque a cobrança certamente já vem das pessoas. Uhum. As pessoas, quando olham para os nossos filhos, eu aprendi, acho que você vem da mesma linhagem que você, Sim. que eu, e que o filho de um obreiro, as pessoas esquecem o nome dele. É o filho do pastor fulano. Né? Então esquece o nome dos filhos. E eles colocam uma carga pesada que nós temos que tirar essa carga do nosso filho. Uhum. Porque esta carga é para nós, não para os nossos filhos. Porque os nossos filhos não têm a mesma a força, a espiritualidade que nós temos. Exato. Então nós temos que blindar os nossos filhos, saber o que eles podem ouvir ou não. Né? E quando eles participam, escutam algumas coisas que a gente vê que é muito pesado para eles, a gente tenta tirar o peso dessa responsabilidade para que a maturidade vá crescendo com o tempo. Nós sabemos que o Senhor usa quando quer, da forma que quer, mas cabe a nós ensinar ou se esforçarmos para ensinar da forma que agrade a Deus. Porque ser pai já não é fácil nos dias de hoje. E pastorear se torna mais difícil, ser pai e pastor. Porque em casa elas são filhas, na igreja são ovelhas. Que bênção. Né? É assim que eu aprendo, que eu ensino. Amém. Pastor, onde está localizada a igreja? A igreja sede e as congregações, nós né? temos hoje, meu amado pastor, a nossa sede fica no bairro Zé Barbosa Rocha, que já estamos ampliando, é uma bênção. Nós temos própria, que Deus nos deu. Graças a Deus. Nós temos uma em Lagoa do Rancho, uma bênção também. Nós temos aqui no bairro Planalto, nós temos em Tanque d'Arca, no Povoado Bonito, nós temos em Caraíbas, na cidade de Caraíbas. Que bênção. Nós temos no Brisa do Lago, nós temos algumas igrejas espalhadas, mas a sede fica no Zélia Barbosa, onde, pela graça, eu pastorei hoje. Quantos anos de ministério, pastor? Nós vamos fazer agora 15 anos. Olha, 15 anos. 15 anos de chamada de ministério. O tempo passa, né? Rápido. Nem parece, né? Mas quando eu vejo hoje, assim, o que Deus fez, a grandeza de Deus através da nossa pequenez. Porque eu estava vendo aqui que quando Deus escolhe, a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. Eu sempre digo que o Senhor nunca escolhe preparados nem capacitados. O Senhor escolhe pessoas que, de fato, às vezes está lá malhando o trigo no lagar, às vezes está pastoreando ovelhas do pai lá no meio do nada, e o Senhor olha, diz, é aquele ali que eu vou escolher, e confunde confunde as pessoas, confunde os doutores, né? Como disse Paulo. Não são muitos nobres, né? É justo. E aí ele observa e diz assim, eu vou escolher esse, mas ele não fala bonito. Ele não canta bonito, ele não tem aparência, ele não tem linhagem sacerdotal. Mas o Senhor escolheu, e agora? Né? Então, quando Deus escolhe, a grandeza de Deus é nisso. Quando o Senhor me chamou para essa obra, pastor, Deus fez algo na minha vida extraordinário. Eu participava de uma igreja que eu amo muito, é uma igreja que eu tenho um carinho imenso, tenho um pastor como meu amigo, que é o pastor Roberto, nosso pastor. E o Senhor me chamou, eu servi lá como diaconato, fui separado a pastor pela uma convenção CEADIB aqui em Arapiraca, no ano 2010. E quando o Senhor me chamou antes, às vezes a gente resiste. Por quê? Porque eu me sentia incapaz. Eu vejo que nenhum homem que é chamado, ele se sente capaz de fazer. Quando o homem se sente capaz, de fato,
não é Deus, é ele. Então, todo homem que é chamado por Deus, toda Ele mulher se que é sente chamada capaz. por Deus, tem esse conflito, Tem esse conflito, né? Essa luta essa espiritual. luta espiritual. Às vezes, Paulo teve isso. Paulo teve um momento que ele pregava para ganhar uma alma e disse: o que está acontecendo? Porque nossa visão é pregarmos e ganharmos almas. E aí, quando o Senhor me chamou, ele me fez uma promessa. Eu estava em casa e Deus falou comigo, algo muito... E eu, de fato, vi o Senhor me chamar. E o Senhor me entregava uma postilha e dizia assim: vai, eu te envio. E eu me lembro que eu estava recebendo tiro, as pessoas estavam atirando em mim uma visão, e eu só estava me defendendo. Você é militar, eu não sei o nome, mas quando eu olho para mim, eu estava com a bainha do revólver. Como se É o diz, coldre, né? O coldre. E eu observava aquilo e dizia para aquele homem que estava comigo: como é que eu vou se eu não tenho a arma nem a munição? E ele dizia assim: você não tinha, mas hoje você tem. Puxava e me dava. Glória a Deus. E aí eu começava a atirar também. Porque Sim. nós vivemos em uma guerra. Exato. E não adianta nós irmos despreparados. E quem prepara o homem é Deus. E dali o Senhor me deu uma visão, e em 3 dias ele mandou eu começar um trabalho. Pastor, até chegar lá, era a primeira pergunta que eu ia te Sim, fazer, sim. mas já começamos. É cristão de berço, filho de cristãos, o tempo de conversão? É assim, eu era católico, né, aquele que andava, que fazia verso. Então tinha uma proximidade com a religião, né? Sim, já era uma pessoa mais... Na minha época, no sítio, né, tinha as novenas, essas coisas, a gente fazia aquelas participações. O que é raro de se ver, né? Raro, um homem próximo assim da igreja, da religião. Fiz o catecismo na época da Igreja Católica, né, e ali eu trazia aquela raiz de princípio familiar e de fé. Sim. Né? Não da forma que eu aprendi com a Bíblia. Mas eu já tinha assim, essa proximidade. Era um temor, com a fé, né? Era um temor, exato. Né? Não conhecia, mas temia. Né? E aí eu, de fato, conhecia assim, pela Igreja Católica, na época, que eu sei, muito jovem, muito criança, pelo segmento dos meus pais, que a minha tia era pessoas que trabalhavam na igreja, ensinavam o catecismo. Isso aqui em Arapiraca? Não, na Paraíba. Ah, o senhor é paraibano. Sou paraibano. Muito bem. A minha história aqui eu fui para o Rio, morei lá quase 13 anos. Sim, no Rio. Ali eu comecei a conhecer a Cristo. E eu digo, a primeira pessoa que profetizou que eu seria um pastor foi uma pessoa improvável, a minha sogra. Olha só. Eu, muito jovem, no Rio de Janeiro, o sonho... Mas a esposa paraibana também tinha Não, é alagoana. Sim, ela é daqui. Sim. E eu ali no Rio de Janeiro, eu cantava forró, eu sempre digo, eu era vocalista. Olha só. Eu cantei com alguns, e tive a proximidade com alguns famosos de hoje. Sim, esses sim. pessoal do tempo de hoje. E eu cantava sereste, nessas coisas para lá. Mas eu andava na igreja. E um dia a minha ainda era futura sogra, ela chegou para mim e disse: tu com essa voz, tu vai ser pastor. Tu vai ganhar muita alma para Jesus, rapaz. Ela falou isso, palavra de sogra, dá até medo, né? Mas essa palavra, eu acredito que o Senhor usando ela. Você conhecia a linguagem da igreja, mas não era uma pessoa que havia se entregue de fato, não, né? Só frequentava de vez em quando. Justamente. Geralmente a gente vai se aproximando da igreja, às vezes por conta de um namoro, por conta de uma jovem, e Deus usa as suas ferramentas, as suas formas, né? Sim. E quando eu cheguei lá, na época na Igreja Universal, eu andei um tempo na Igreja Universal, e ali eu comecei a andar, frequentar a igreja. E comecei a gostar, a participar dos cultos, de manhã. Só que eu cantava e à noite ia pro forró e tal, essas coisas que a gente, quando não tem o verdadeiro conhecimento. E foi dali que foi nascendo o desejo do meu coração de a cada dia buscar mais do Senhor. Mas a minha convenção foi em Arapiraca. Porque a esposa alagoana, vamos voltar para minha terra. Aí vim para cá, para a terra dela, que ela quis voltar, e vim para cá. Quando cheguei aqui, aí de fato eu confessei a Cristo como o Senhor da minha vida. Sim.
Eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 48. Muito bem. São Tá 20. bem, pastor, tá bem conservado. Está bem conservado, né? É o azeite do Caminhando, espírito, no é. azeite do Espírito, 48. E aí, eu passei pelo processo, depois da minha convenção, muito grande. Porque quando nós nos convertemos, nós temos um desejo de me converter ali na Primavera 1. Primavera 1. A igreja bem pequenininha na época. Eu Não lembro tinha desse glamour tempo. nenhum. Eu lembro. Corredorzinho do lado. Isso, não tinha glamour nenhum. Então, eu de fato me converti ali. Eu dei um passo para Cristo ali. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero de fato ser cristão. Eu quero te servir de corpo, alma e espírito, como diz as Escrituras. E depois que eu falei esta palavra, parece que o Senhor disse, se você quer, eu vou te fazer de fato um servo. E aí eu fui cometido de enfermidade. E eu comecei a emagrecer, ficar frágil, fraco. E até eu não sabia o que era, um processo difícil. Eu disse assim, eu quero orar, e Arapiraca tremeu. Olha a minha oração. Eu, de fato, não sabia o que estava pedindo. Uhum. Quando Elias falou para Eliseu, dura, é o que tu Dura coisa. Tu não sabe nem o que está falando. E às vezes a gente fala coisas que assim, o Senhor, no nosso intelecto, na nossa mente, a gente não queria dizer aquilo. Às vezes é um clichê, um jargão, né? Você não queria falar. Mas a profundidade dessa palavra você que às vezes não compreende a dimensão daquela palavra. E eu, de fato, fui cometido de uma enfermidade. Pesei 56 quilos, eu tinha 86. foi sério. Foi. Era tuberculose, não falava mais quase. Quando eu comia, saía pelo nariz, pelo ouvido. Nossa. E um dia eu... Isso já serviu no Senhor aqui já com os filhos e tudo? Não tinha filhos aí. Não tinha? Não tinha. E aí eu comecei a enfrentar esta luta e olhar para minha esposa e disse, Senhor, eu vou morrer dessa maneira, eu te aceitei. Só que nós pedimos para ser usado, mas não queremos ser provados. E eu disse para um irmão, todos querem o poder de Elias. Ninguém quer sofrer como Elias. Todos querem a graça e o poder de Eliseu. Ninguém quer passar pelas lutas de Eliseu. Nós queremos o lenço de Paulo, orar e Jesus curar. Mas não queremos passar pelo que Paulo passou. Nós queremos as bênçãos. O problema dessa geração é essa. É ter um evangelho sem cruz. Viver um evangelho sem renúncia. Por isso que nós estamos sofrendo. Evangelho sem renúncia. E de fato Jesus disse, eu preciso tirar de você as coisas velhas. Eu tinha uma bota. Eu quero o corte dessa palavra, viu? Maravilhosa. Eu tinha uma bota, meu pastor, que eu fazia show na Rocinha. Sim. A minha esposa conhece a história. E eu trouxe ela. E um dia eu disse assim, eu vou guardar ela para ir para a igreja. Quando eu for para a igreja, eu vou tudo bonito, botar uma bota. E quando eu procurei essa bota, quando eu peguei, eu senti ela muito leve. O rato tinha comido ela todinha por dentro. E ali o Senhor começou a falar comigo. Eita Deus. Você não adianta trazer as coisas velhas para um novo tempo. Sim. Novo tempo, coisas novas. E aí eu comecei a sofrer, enfrentar essas lutas, mas com a compreensão que era Deus trabalhando. E um dia eu estava de madrugada, chorando, de joelho, sem saber o que fazer. Já o médico tinha diagnosticado, já estava enfrentando a luta grande, o orgulho do homem, Deus vai quebrando. E a minha esposa dormia em quarto separado. E eu começava... Era contagioso, né? Tinha que evitar. Eu comecei a botar sangue para fora de madrugada. E o Senhor falou comigo naquela noite. Me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus, no leito da dor. De joelho, no meio da dor. E tem um hino que diz, quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz, estou aqui. É, lindo esse hino. Né? E Deus falou, o Espírito Santo cantou esse hino no meu ouvido. E daí, quando eu estava no meio do processo, uma vez chegou uma irmã para mim lá em casa e disse, e Deus, de fato, que eu creio na verdadeira revelação dos céus. Eu creio no poder
de Deus através dos profetas. Nós sabemos que o profeta, o homem de Deus escolhido pelo Senhor, ele tem de fato sempre uma palavra, seja de correção ou de bênção. Mas quando ele fala, Deus cumpre. E ela chegou lá em casa e disse para mim que o Senhor teria pressa na minha vida e que o Senhor ia me levantar. E começou. E aí eu não tinha espiritualidade para compreender a dimensão disso tudo. E em menos de um ano, eu estava pregando, tinha dia que eu tinha 10 convites para ministrar nas assembleias, quando eu era diácono. Isso no diácono da igreja, na Primavera. Já era no Baixão. Foi para o Baixão. Eu fiquei mais ou menos bem, aí mudei para o Baixão, e ali começou o ministério, Deus levantar o ministério. Jesus curava pessoas, estourava caroço de pessoas. Aonde eu ia, o Senhor fazia para a glória de Deus. E as pessoas colocaram um apelido em mim, acho que muitos conhecem. Eu ia tocar no assunto já. Já é por conta disso que foi chamado de Takayama. E aí as pessoas começaram, e o meu nome... Mas é a aparência oriental, né? Também. Mas o processo do chamado, e o amor que eu tenho por essa obra, de fato Deus me preparou ali, e ali trabalhei na obra, fiz alguns trabalhos, alguns cursos, eu era superintendente de escolas bíblicas, comecei a fazer um trabalho ali, e o Senhor começou a me dar graça, me levantar e me usar pela misericórdia do Senhor, e até eu chegar onde hoje eu estou. Aqui vai fazer 15 anos agora, em abril, e quando o Senhor me chamou para fazer... Que é a continuação quando a gente interrompeu, né? E aí quando Deus me chamou para essa obra, eu estava pastoreando, sendo o segundo pastor de um grande homem de Deus que eu tenho no meu coração. Você deve conhecer o pastor Leonilson. E ele estava enfrentando o processo, ele ia para Maceió, me deixava no tanque batismal, eu cuidava do campo com ele, e a gente trabalhava ali. E era um trabalho maravilhoso, porque eu via Deus fazendo coisas maravilhosas, e dali Deus falou comigo de maneira extraordinária. E depois eu falei com ele, quando o Senhor me chamou, que eu comecei a trabalhar nessa igreja, que eu tive o apoio da Assembleia de Deus Fé e Missão de São Paulo, que mandava a Bíblia, que me ajudava. O Senhor falou comigo numa quarta-feira e disse para eu começar no sábado. Nossa, já assim? 3 dias. Ele disse, eu quero 3 dias você preparar tudo. Eu comecei para a glória de Deus. Eu costumo dizer que em Arapiraca iniciar um trabalho, como nós iniciamos, para a glória do Senhor, procuro, é difícil. Eu iniciei, quando eu fui lá no salão, que o Senhor me disse, não tinha luz. Só pela fé mesmo. Não tinha água, não tinha banheiro, não tinha o chão quebrado, não tinha nada, nem os fios tinha. E eu também não tinha dinheiro. Era só um lugar coberto. Era só um lugar coberto. E ali, quando eu olhei, me angustiei. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? E o Senhor disse, faça, porque eu vou te abençoar. E eu comecei a fazer a obra do Senhor, consagrando, jejuando e orando, porque, meu pastor, hoje os homens de Deus não oram mais. Às vezes tem tanta demanda, a maioria, né, pastor? Eu acredito que não seja a quantidade de demanda, eu acho que... Não prioriza, na verdade. Prioriza. Porque, assim, eu vejo pessoas que têm agenda praticamente todo dia, né? Que tem muita coisa para fazer. Mas e o particular com Deus? Né? É isso. Você está trazendo uma palavra artificial, não uma palavra que vem do coração do Senhor. É por isso que a gente vê grandes pregadores e as convenções. Cadê as pessoas de fato se convertendo? Você não vê mais pessoas chorando num culto. Quando eu aceitei Jesus chorando. Né? O Espírito Santo encheu meu coração. E ali, eu jejuando, e eu orando e fazendo a obra ali, peguei um plástico, fizemos umas letras e colocamos lá o nome. Esse que bairro era? Bairro Eldorado. Eldorado. E ali, eu, a minha esposa e a minha filha mais velha, vai fazer 18 anos, e eu me lembro que depois que organizamos tudo, fiz um banheirinho de madeira, que eu sou marceneiro, coloquei lá, e eu disse, agora, cadê a luz para a gente fazer o culto? A minha cunhada deu as lâmpadas e os fios, aí eu fui lá
para ligar, ele disse, só daqui a 3 dias. Ceal, né? Daqui a 3 dias. Eu disse, pronto. O Espírito Santo disse para mim que ia fazer o culto. Aí eu olhei dentro da parede, eu vi um pedacinho de fio. Para a glória do Senhor, eu coloquei lá o teste. Sim. E tinha energia. Olha aí. O fio estava escondido aí ali. O meu coração se alegrou e disse, ligue. Ao Espírito Santo disse, não ligue. Você não sabe de onde vem essa luz. Procure de onde vem, antes de ligar. O segredo do chamado está no caráter e na obediência. E não é só emoção, né, pastor? Não. Porque às vezes toca na alma, mas o espírito não testifica, né? A Bíblia diz que o homem não faz nada de bom se não for pelo Espírito. Ninguém faz nada de bom se não for guiado pelo Espírito Santo. Nós não temos... A nossa carne não é para fazer as coisas boas. É inclinada pelo lado negativo. E aí eu me lembro que eu cheguei para a pessoa do outro lado, perguntei, ela disse, meu filho, pode fazer. Jovem ainda. E eu comecei a fazer o trabalho. Eu disse, irmã, daqui a tal dia eu desligo e... Tá vindo, né, o pessoal para ajeitar e tudo. E aí ela cedeu, fizemos o culto. Quem pregou o primeiro culto lá nessa igreja foi o Rosenberg. Hoje acho que é presbítero, evangelista. Pregou lá e era um amigo. E quando ele ministrou, passou uns dias e ela chegou lá e eu disse, tá aqui o dinheiro, tá a energia. Ela disse, não, eu não quero. Eu vim trazer o meu dízimo aqui. Porque o Espírito Santo disse para eu trazer aqui. E aí Deus começou a abençoar. E Deus começou a encher a igreja. Pode acreditar. Eu passei 3 dias orando porque ninguém aceitava Cristo. Eu digo, Senhor, eu estou ali. Começou a questionar o chamado. Questionar, porque justamente começa como é que o Senhor chamado manda, mesmo para isso. E eu estou ali sozinho. Eu e a minha esposa na porta. E o Espírito Santo me deu uma mensagem, eu ministrei à noite. E com isso 3 pessoas aceitaram a Cristo. E a minha alma se alegrou, porque a alegria de um pregador, de um pastor, é ver as almas salvas. Exato. E depois que Jesus salvou essas pessoas, aí o Espírito Santo começou a trabalhar. Que uma coisa, né, pastor? Uma coisa é a abertura, né? A plantação da igreja, o primeiro dia. Vem amigos, pessoas que você tem proximidade, mas e a semana? Outro culto. Pronto, justamente. É que você vai ver que de fato quem está ali com você. Você observa, só vê você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a fé. E agora? E agora? E aí começamos a trabalhar e Deus... E aí eu sempre louvava e eu comecei, eu digo, Senhor, e Deus me deu uma estratégia. E eu olhava para a igreja, os irmãos, eu dizia, você não é crente não? Ela disse, não. Eu dizia, você não é crente? Deus me deu uma forma e as pessoas começaram a gostar e colocaram o apelido do pastor do porque eu brincava, né? Se aproximar das pessoas com uma forma mais leve, né? Mais amistosa. Quando menos eu espero, a igreja em menos de 6 meses estava lotada de almas. Glória a Deus. A glória do Senhor. E dali a gente vai achar que está tudo bem, mas na verdade começa, de fato, o teu chamado quando Deus manda as almas. Porque é um tempo quando você não só é você e a família, e é bom. Mas quando Deus começa a enviar para você cuidar, aí você tem que cuidar da sua família e da igreja, de fato. Que é o que vem agora, o discipulado, né? O discipulado, o desafio. Que muita gente se preocupa, pastor, só com o número de pessoas. Venha. Pronto. Aí quando vê a igreja com 60, 70 pessoas, tá uma bênção. De repente o vento bate e fica 10. Mas se apacentasse de fato 30, 40, ficariam os 40 e multiplicaria. Com certeza. Mas muita gente se preocupa só com o número e acaba perdendo, porque tem gente que entra e sai em centenas de igrejas, né, durante a vida. E com isso, nós estamos vendo que as pessoas estão se distanciando das igrejas por conta da falta de, vamos dizer, de discipulado, de ensinamento. E o ensinamento da forma que agrada ao Senhor. Ensinamento bíblico. Não do homem. Não aquilo que eu acho. Não dos meus pensamentos. Meus pensamentos não quer dizer nada. Né? Quando o Senhor falou com Ezequiel, no capítulo 2, ele disse, estou te enviando para o meio de um povo de duro coração. Duro.
Você vai Exato. pregar a minha palavra, não é a tua. Você não vai falar de mim, você vai falar de você vai falar de mim. Que eles ouçam o que deixem de ouvir, mas pregue a minha palavra. É a palavra do Senhor que vai converter o homem a Cristo. E quando o homem é convertido a Cristo, ele pode até ficar frágil e fraco, mas ele nunca vai se afastar do Senhor. Sim. Porque às vezes uma pessoa não está indo à igreja, isso não significa que ele está afastado de Deus de fato, né? Porque ele aceitou a Cristo. Uma hora ele vai retornar, uma hora ele volta para congregar. E o Senhor começou a crescer a obra, e foi daí que começam as provações, como eu falei. Deus começou me ajudando através do Ministério de São Paulo, mandava Bíblia, 100 e poucas Bíblias. Isso é a igreja no Eldorado, né? No Eldorado, eu Salãozinho. trabalhando, e as pessoas diziam, pastor, a igreja numa luta dessa, e o senhor vende essas Bíblias. Eu digo, não faça isso. O senhor trabalhava como marceneiro também ou só na Não. obra? Estava integral? Eu costumo dizer que quando Deus chama, Deus não chama menino, Deus chama homem. E às vezes, o nosso desejo para dar um bem-estar à nossa família, eu ganhava bastante dinheiro na época. E todas as vezes que eu começava a trabalhar, o Espírito de Deus cobrava de mim. E dizia, eu não te chamei para isso. Uma certa feita cheguei em casa, e quando eu fui almoçar, uma irmã me ligou, eu no Eldorado ainda, e ela tinha encontrado um filho morto, se pastorear. E quando ela disse, pastor, vem aqui, chorando, desesperada, 7 dias de um filho numa pedra lá. Quando eu cheguei lá, o Fiat de 147. Olha. O Fiat 147, quando eu cheguei lá, fui ajudar as irmãs, e aquele desespero lá no Valentim. Eu pregava no Valentim, nós com a obra no Eldorado, e ajudava a fazer uma obra lá no Valentim, ganhando alma no Valentim. Porque Deus me chamou, pastor, para os lugares improváveis. Deus me chamou para estar ministrando no centro, para os grandes. Deus me chamou para ministrar para aqueles peixinhos que estão lá nas ribanceiras. Que muita gente não quer, tem aquela visão, ali não dá retorno, ali né? não dá retorno. Para que ir ali se o senhor for hoje na nossa sede, ela só diz, hoje está uma maravilha. Mas se o senhor for lá dizer hoje, e as fotos de antigamente, elas não tem do começo, né? Esse homem é maluco. Isso é doido. Alguém me chamava de maluco. O Zélia Barbosa, né? O Zélia é um bairro que ainda está em expansão, né? E antes, na rua que nós iniciamos a nossa igreja própria, não tinha quase casas. Sim. E era no meio do nada. E o Senhor tinha me dito que era lá. E eu comecei, as pessoas diziam, isso é maluco. Tá doido. E onde é que o povo vem? Ter em casa, justo. Perto. E aí o Senhor começou a abençoar. Aí vinha gente de Maceió, vinha médico de Maceió, vinha advogado pedir conselho, receber oração. O seu foco era aqueles humildes daquela região, e Deus tocava no coração dos grandes. Exatamente. Por quê? Porque quem faz o milagre, o nosso problema hoje é achar que o poder está em nós. A unção que está em nós não é nossa, é do Senhor. A glória é de Deus. Quando a gente entende que a glória é de Deus, é Ele quem faz. Você não tem nenhum mérito nisso. Hoje, nós temos inúmeras igrejas aqui, algumas igrejas fora daqui, no nome do ministério. O pastor Daniel não tem nada. Nós, para a glória de Deus, nós temos hoje um ministério abençoado, sólido. São quantas igrejas? Você falou, mas tem 8, né? Eu contei 8, isso. Tudo legalizado, organizados. Deus mandando pessoas. Que dá trabalho, né, pastor? Que dá trabalho. Legalizar. Eu passei por isso no início do ministério. É quase um ano para a gente ir atrás de papel, cartório. Não é fácil, não. Então o Senhor tem abençoado e a obra está aí nas redes sociais. Eu faço sempre congresso, agora no período de carnaval é o 15º, já comecei no primeiro ano. Ano já chegou fazendo. Fizemos lá no Eldorado, foi uma bênção do céu.
E hoje nós temos um trabalho tudo organizado, as pessoas dirigindo, cada um dirige um lugar, presbíteros, evangelistas, diáconos, mulheres de Deus que o Senhor levantou, que eu olho e digo, Senhor, muito obrigado, que ninguém trabalha só. Que foi da perseverança, né, pastor? E o Senhor hoje tem, de fato, me agraciado. Eu me sinto uma pessoa realizada, espiritualmente falando. Eu sempre digo hoje, se o Senhor disser, Daniel, você combateu o bom combate, eu digo, Senhor, muito obrigado. Sua alma já tem prazer naquilo que o Senhor fez. Já fiz para o Senhor. Então, eu digo, hoje eu deixo um trabalho, um legado aqui, para que o nome do Senhor dê continuidade através dos outros homens de Deus, que tem muitos homens de Deus que nos abençoam e nos ajudam nessa Amém, pastor. Eu lembro quando eu dirigia uma congregação da missão, aí uma cantora, eu não sei se foi a Érica, acho que eu dirigi o Eldorado, a Assembleia de Deus Missão, né, Eldorado. Ela recebeu um convite do senhor para cantar. Sim. Né? Aí, pelos trâmites da Assembleia de Missão, a gente ligava para o pastor para perguntar, etc. E o pastor Roberto disse, quem? O pastor Daniel? Tá liberada. Ali é amigo nosso. Outro então, dia, manteve essa proximidade. Por conta do respeito, meu pastor. Eu acho que está faltando isso em nós. Está faltando, de fato, nós temos uma certeza que, independente de ser pastor, nós somos servos. Eu estou aqui como servo. O senhor aqui é o meu pastor. Eu estou a seu serviço. Isso é muito lindo, pastor. Esse sentimento. É o sentimento que houve em Cristo, né? Do serviço. Eu estou aqui ao seu serviço. E quando a gente entende isso, uma vez um pastor chegou na igreja, ele é evangelista, e começou a ministrar. Quando ele começou a ministrar a palavra do Senhor, ele começou a orar e as pessoas caíam. E ele abraçava as irmãs. E eu olho observando, o Espírito Santo disse para mim, manda levantar. Eu chamei as irmãs, eu disse, levanta essas irmãs todas. Aí ele olhou para mim assim, aí as irmãs disseram, mas ele disse, pastor, que não era para fazer isso. Eu disse, mas é para fazer, pode fazer. Aí levantou, no final eu fui para uma pizzaria com ele, sentei e disse, meu filho, você é um bom pregador, mas aprenda com Cristo. E ele disse assim, mais uma vez, pastor, eu cheguei na igreja e estava uma irmã ministrando, e ela disse que a autoridade está em quem ministra. Eu disse, não, está em quem dirige a igreja. O senhor saiba de uma coisa, lá porque não tinha homem de Deus, aqui tem. O senhor não faz o que o senhor quer. O senhor está aqui para trazer a mensagem do Senhor. Só isso. Não fazer mais nada. Porque, às vezes, tem pessoas que se aproveitam, né? E acham que... E fazem para mostrar serviço e ser bem visto. Esse é o problema da igreja hoje. Eu não gosto de fazer nada para mostrar para as pessoas que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer para que o Senhor enxergue eu fazendo. Muitos pastores têm ficado em maus lençóis, né? Com alguns pregadores, Sim. Pessoas que são convidadas, porque às vezes acontece o seguinte, pastor, você convida uma pessoa uma outra vez, sabe que essa pessoa anda certinho, né? Prega bem, mas no decorrer do caminho a pessoa pode ter mudado a sua essência. Sim. Aí de repente ela faz algo que não está de acordo com a crença da igreja, com a doutrina da igreja. Então coloca o pastor em maus lençóis. Então essa atitude de conversar é o que está ficando muito escasso, porque o Senhor foi sincero com o pregador, né? Disse, olha, o caminho é esse e tal. Mas muita gente, para manter a amizade, para ficar bem, né, na foto, acaba não falando a verdade, nem sendo sincero. E isso faz com que a igreja seja cada vez mais envenenada, né, com alimentos que são danosos. Pelo caminho enganoso. Então, isso tem acabado por desgastar a imagem de muitos pastores. E até um tema que eu ia abordar aqui, sobre a questão da submissão pastoral, a pergunta seria essa, né? Será essa. A figura do pastor tem ficado desgastada nos tempos atuais? Sim. E qual o motivo da figura do pastor estar sendo desgastada? Justamente, isso é uma pergunta propícia para os tempos que vivemos, porque, de fato, eu lhe sou muito honesto. Às vezes, eu tenho até vergonha de falar que eu sou pastor.
Não por mim, Uhum. mas por tudo que tem acontecido. Tem uma turma que tá difícil, né? É complicado. Nós estamos vivendo um tempo em que o homem não é levantado por Deus. Ele se levanta por si só. Ele não tem uma história. E não existe um chamado sem uma história. Então, hoje, nós estamos vendo que, com toda sinceridade, 90% das pessoas que eu converso hoje, eu observo que as pessoas não visam alma. A minha oração, pastor, foi ao Senhor, eu disse para ele, coloca amor no meu coração pelas almas e não deixe o dinheiro descer para o meu coração, mesmo que o Senhor queira me dar. Porque as pessoas hoje estão esquecendo, de fato, do que é uma alma. Estão visando só as finanças das igrejas. É duro dizer isso como pastor, mas é verdade. As pessoas não estão preocupadas em ensinar a verdade do Senhor. As pessoas estão vivendo um tempo em que o espírito do engano, do mamon, Deus mamon, tem tomado conta das igrejas. É o que rivaliza com Deus, né? Porque Pronto. não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. É quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a gente, não, o dinheiro não é o dinheiro, é o amor a ele, né? Raiz, justamente. Quando você está apegado a essa riqueza. Por isso que muitas pessoas são provadas no poder, na riqueza. Sim, né? sim. E Deus quer nos ensinar tanto a não ter quanto a ter, para que a gente não se afaste da presença dele. Porque hoje os pastores enveredaram pelo caminho, a maioria deles, essa é a, enveredaram pelo caminho que os outros estão indo. Por exemplo, tem um irmão que está fazendo um evento ali, que eu não concordo, isso tem me entristecido, eu acho que a figura do pastor tem ficado fora de nexo, fora da muito visão. Secundário, né? Justo. Pastor da igreja. Você começa a fazer um trabalho, e aí por você ter dinheiro, ou a igreja ter finança, você faz um trabalho onde você convida 8, 10 pregadores e cantores famosos. Eu sou de um tipo de pastor que se eu chamar um pastor e ele desrespeitar a igreja, eu dou a oferta a ele e mando ele embora. De verdade. Eu já fiz isso com pessoas. Você não está aqui para brincar, e aqui não é um parque de diversão. Não é um entretenimento, pastor. Nós estamos vivendo, as igrejas estão vivendo um tempo de entretenimento. As pessoas vão ali para bater palmas, se alegrar, mas não saem convertidas. E aí é onde está o problema. As pessoas estão achando que esse é evangelho, e não é. Outro dia o Espírito Santo falou no meu coração. Que Jesus vocês estão pregando, da Bíblia ou que o mundo apresenta? É um evangelho que convence, mas não converte, né? Não é? Então, os pastores hoje não pregam mais, não tem mais essa alegria de pregar. Eu disse esses dias, Cristo foi confrontado, porque ele pregou a verdade. Se você pregar, e quando fala da verdade, não significa que você é melhor que os outros. Qual é a verdade de Deus? É uma só. Jesus cura, liberta, leva o homem para o céu. Mas o homem tem que fazer a sua parte. Quando Jesus falou para aquela mulher, mulher, ela olha para o Senhor e ele diz assim, cadê os teus acusadores? E ela diz, não estão mais aqui. Ele diz, vai e não peques mais. Sabe o que ele estava dizendo? Eu te perdoo, mas você precisa fazer a sua parte. Eu te perdoo, mas é você quem tem que deixar o pecado. Eu te perdoo, mas é você quem tem que deixar a bebida. Convite à mudança, né? Justamente. Muita gente diz, pastor, que Jesus andava com prostituta, com ladrão, etc. De fato, essas pessoas que viviam esse tipo de vida iam até Jesus, mas só continuavam andando com Jesus convertidas. Sim. Né? Sim. Eles iam até Jesus, aí Jesus andava com prostituta, com ladrão. Agora, quando o ladrão e a prostituta se encontravam com Jesus, abandonava suas práticas e continuava andando com ele. Claro, porque andavam aqueles que de fato queriam uma intimidade com ele, andavam aqueles que sabiam que ele poderia promover, né, o alimento. Ele mesmo disse, vocês me seguem pelo que eu posso oferecer. E outros para observar. Então, tem essas classes de pessoas que andavam com Cristo. Mas os que de fato andavam com ele, como diz a Bíblia, chega um momento que ele começa a pregar e começam a sair. Começa a se afastarem. Ele olha para Pedro e diz, vocês também não querem ir.
Era a multidão para ver os milagres, Justo. os 70 para reconhecimento ministerial, Sim, sim. os 12 para estarem com ele, né, cumprindo o chamado ministério, mas para o sofrimento e para o choro é Pedro, Tiago e João, né? E para Para a cruz. a cruz quase ninguém. E porque hoje, eu sempre digo que a história do do Nazireu, a história do quando o Senhor vai ali para o Gólgota, Sim, o Simão Sirineu. o Sirineu, quando ele encontra ali, o Sirineu encontra Cristo, eu entendo ali o seguinte, que o que é que o Senhor estava nos ensinando através disso? O Sirineu ajuda Cristo no momento de luta. Ele estava dizendo, quem anda comigo no momento de luta participa da minha glória. Aquele homem, de fato, passou um momento difícil com Cristo para depois viver um momento de glória com Cristo. As pessoas não querem carregar a sua cruz. Ele estava dizendo, você precisa carregar a sua cruz. Não existe glória sem cruz. A glória sem cruz não é de Deus. E quando nós carregamos a nossa cruz, nós compreendemos que nós estamos fazendo isso por Deus. E o que é carregar a nossa cruz? É deixar as nossas vontades, renunciar, os nossos erros, né? As nossas vaidades. Nós estamos vivendo em um tempo em que está difícil. As pessoas... Um dia eu estava com um carro muito frágilzinho, meu carro está lá do outro lado. E um irmão não queria uma carona comigo. E era um pastor. Observa onde nós estamos indo. Nós somos julgados pelas coisas. Nós somos vistos. Alguém vai julgar se o senhor é homem de Deus pelo que tem, não pelo que você é. Uma vez chegou lá em casa, um montão de pastor. Muitos pastores passaram na minha casa. Eu morava no Manuel Teles na época que eu vi você com a família. Eu estava lá no Manuel Teles. E um dia eu disse, Senhor, por que você está trazendo esses homens? Homens que têm dinheiro, carros novos, ministério pregando aí, ganhando muito dinheiro. Isso traz para minha casa. Porque Deus prova a gente como pastor. Uma vez um pastor me ligou de Rondônia e disse, pastor, está indo pastor aí. Eu estava com a Kombi que eu tinha ganhado. Que eu fiz uma oração no sábado. Na quinta, no sábado, Deus mandou uma Kombi. Olha só, carregar os crentes. Eu tinha uma botinha, uma popzinha na época. E o Senhor disse para mim, eu estou mandando para eles verem o que é ser servir ao Senhor. Porque hoje, quando alguém diz, eu quero aceitar Cristo, eu sempre digo na igreja, não aceite Cristo, porque você quer um casamento, aqui não é um cartório. Não aceite Cristo porque você quer um carro, que não é concessionário. Não aceite Cristo porque você quer as bênçãos. Aceite Cristo como Senhor da sua vida. Porque é Senhor. Por isso que Judas sofreu. Por não reconhecer o senhorio do Senhor. Por isso que ele chamou o Senhor de Senhor. Chamava de mestre, de rabi. Nunca chamou de Senhor. Porque até o dinheiro é chamado de Senhor, né? Quando de fato nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, aí sim. Você não vive para você. O Senhor mostra domínio, né? Mostra domínio. É Ele que nos dirige. É Ele que nos dá a direção. E com isso a gente perdemos a alegria de servir ao Senhor. E o Senhor dizia para mim que estava levando pastores ali para me observar. E eu aconselhava homens de Deus, casados, famílias. E o Senhor, através daquele... Uma pessoa chegou de frente da minha casa uma vez e disse, não acredito que o pastor Daniel mora nessa casa. Tem essa humildade. Esse cara mora nessa casa. Ela começou a chorar. Uma pessoa que começou a congregar conosco. E depois ela me falando, eu disse, por quê, minha filha? Por que as pessoas olham as coisas que você deve ter? Deus não me chamou para enriquecer. Deus me chamou para pregar. Deus não me chamou para ter bens. Deus me chamou para salvação. Eu perco qualquer coisa, meu pastor, mas não quero perder a minha salvação. Eu quero parar de ser chamado de pastor, pode me chamar de irmão Daniel. Eu só quero ser sério. E um dia, quando Jesus vier morar no céu, eu não quero mais nada nessa terra. Eu só quero ter a certeza, só isso, que quando Jesus vier, eu vou me encontrar com Ele. Se não for para isso, a minha oração é essa, Senhor,
Eu não quero perder a salvação. Se o senhor vê que eu vou perder, pode me levar. Eu não quero viver sem salvação. E tem muitos hoje que tem carro, tem casa, tem fazenda, mas não tem salvação. Muita gente tropeça, se perde, né, pastor? Por isso que as pessoas olham hoje, eu quero ser pastor. Aí imagina, ser pastor é andar bem, é ter... Vai ter gente ao seu serviço, justo, vai ter dízimo e oferta, não é. esse tipo de coisa. Aí não vê as dificuldades. Eu ensinei na igreja, todos sabem disso. Quando eu vou fazer qualquer trabalho, primeiro a cavar o buraco sou eu, a carregar nas costas madeira sou eu. A igreja, quem está lá sou eu, que começa a trabalhar. E eu reboco parede, eu estou ali para serviço, e não estou fazendo nada para mim. Uhum. Eu estou construindo isso para a glória de Deus, porque tem pessoas que constroem para ele, não para Deus. Quando ele morre, vai embora, a igreja fica por nome de um parente, de um primo. Eu não concordo com esse tipo de ministério. Mas quando o Senhor nos chama e nos dá um ministério, é dele, não é nosso. E se nós construímos alguma coisa, é dele, não é nosso. Na verdade, o chamado é para aquele que busca, né? Porque a gente vê o filho de Moisés, Gerson, Eliezer, mas no decorrer da história a gente não escuta nada sobre Gerson e Eliezer, né? Eles fazendo alguma coisa no deserto, né? Liderando algum povo. Quem foi chamado ali foi Josué, que demonstrou interesse em dar prosseguimento com a obra do Senhor. Então não é por sangue, né? Porque é filho do pastor que vai ser pastor, filha ou neto, mas é por chamado. A camarada sente Deus falar no coração dele, ele se aproxima da tenda e Deus ele vai dando os decretos dele. A minha esposa, as pessoas perguntam, mas ela não é missionária? Deus não levantou ela para missionária. Ela, de fato, é uma grande mulher de Deus que faz um trabalho maravilhoso. Ela cuida da casa, cuida do esposo, ajuda a pessoa, a igreja. Ela não precisa de título. Ela precisa de Cristo, e ela tem. Então, não é porque é minha esposa que eu tenho que levantar como missionária. Deitar água nas mãos do profeta, né? Aquela menção, eu lembro, pastor, de uma mensagem bíblica, que quando vão fazer alguma referência a Eliseu, eles dizem, Eliseu é aquele que fez tal coisa grandiosa. Ele fala de uma coisa simples. Que profeta é esse? É aquele que deitava água nas mãos de Elias. Deitar água nas mãos é lavar as mãos para quem está com as mãos lavadas continuar trabalhando, sim, né? Ou seja, facilitar o serviço de quem está trabalhando. Então, quando você fala isso, que sua esposa é uma boa dona de casa, cuida bem das filhas, né? Deixa tudo muito bem organizado para que você continue trabalhando com mais eficiência. Justamente. Esse é o verdadeiro deitar água nas mãos. Que eu sempre digo que é a estaca que sustenta. Quando o varão, eu sempre digo que a mulher é a estaca de sustentação. Se não tiver essa estaca que sustenta, não tem homem que consiga caminhar. Porque a mulher, ela encoraja o homem. Quando essa mulher ela encoraja o homem ele passa a ter uma força diferenciada. Está faltando isso. Está faltando o homem ser homem e a mulher ser mulher. Cada um assumindo sua função que Deus ele deu, né? Simples assim. E as coisas andam. Porque quando a mulher diz, meu amor, vai que eu estou contigo, o homem vira um leão. O chamado do homem é para proteger. Nós somos chamados para proteger. Deus me deu uma visão, eu protegendo a minha casa. Eu abri os braços, elas ficavam atrás e eu guardava ela. Esse é o nosso chamado, guardar a nossa casa. Quando a mulher apoia, você se sente fortalecido com isso. Você se sente um homem encorajado. Sim. Ela é a pessoa que te encoraja. Uhum. E quando ela tem mulheres que roubam, vamos dizer, a essência do homem. Tem mulheres hoje que roubam a essência do homem, ministerialmente falando. O problema, hoje está acontecendo muitas divisões nas igrejas por conta disso. Não querem assumir o seu papel. E com todo respeito, meu pastor, existe um espírito de Jezabel que tem destruído as igrejas. Ela tem feito com que os homens não assumam o seu papel e as mulheres não assumam os seus papéis. E com isso cria-se um conflito familiar, que esse conflito leva para dentro da igreja, e dentro da igreja não existe mais famílias. Por quê? Porque as famílias que estão por trás dos púlpitos estão mais destruídas do que estão aquelas que estão
na igreja. Eu sempre digo isso. Sim. Se a sua família não estiver bem, se você não cuidar primeiro da tua casa, como diz a Bíblia, você é pior do que os gentios. Para os irmãos que não entendem, né, esse espírito de Jezabel, porque Jezabel, a rainha, ela fazia as coisas que era para Acabe fazer, né? Justamente. Tomava a frente dele. Justo. Você vai ter essa vinha na tua mão. Aí foi lá. Aquilo é terrível. Né, fazer o que Acabe foi fazer e não conseguiu. Ele, como homem, então, poderia, são trocas de papéis. Ele poderia dizer, você vem até aqui, daqui para cá sou eu. Uhum. Temos um limite, eu tenho um limite como homem. É a rainha que teve mais destaque que o marido, o rei. Pode, né? Não existe isso, biblicamente não existe. Um conflito que eu enfrento hoje é por conta disso, com muitas pessoas, que eu defendo homem, mulher e filhos. Essa é a minha visão. Muito bem. Pastor, para a gente encerrar, que já acaba, né? É uma hora de bate-papo, a gente falaria muito sobre diversas coisas. Em relação à pergunta que eu fiz, o desgaste da figura pastoral, a gente sabe que o pastor, ele apacenta a sua igreja e ele discipula, né? Ele apacenta e discipula obreiros para que esses obreiros continuem dando a continuidade dessa obra, ensinando. Então, porque muitos obreiros não se firmam, acabam saindo, acabam indo para outro ministério, lá também se frustram, depois vão para outra e ficam rodando em vários lugares. Aí a pergunta que eu faço para encerrar: como se tornar um obreiro de valor? Em relação à submissão pastoral, em relação ao trato com os irmãos, como é que o obreiro deve se portar para que ele não tenha essa imagem desgastada, como a sociedade tem criado, né? É pastor faz isso, pastor faz aquilo. Como o obreiro ele pode se livrar dessa imagem negativa que tem se passado, né? O obreiro, primeiro, tem que saber onde ele está. E se de fato ele é obreiro. Ele tem que entender, ele tem que ver o primeiro ser exemplo é o seu líder. Uhum. Discipular é dar exemplo, o primeiro, né? E daí a gente vai vendo. Quando eu faço o primeiro, eu estou ensinando os obreiros que são os primeiros a fazerem. Sim. Eu não posso chegar para os obreiros e mandar eles fazer sem que eu faça. Porque aí eu começo a mudar o percurso. E aí o pastor ele tem que ser humilde, ser o primeiro a chegar, o último a sair, ser exemplo, ser passivo, né? Reconhecer que ele erra também, não se sentir senhor deles, porque o senhor deles é Cristo, mas estar ali a serviço deles. Pastor não manda em ovelha, é Cristo. Uhum. Pastor discipula as ovelhas. Obreiros é uma ovelha. Quando a gente começa a tratar um obreiro com essa palavra obreiro, eles começam a sofrer. Eu tenho que cuidar dele como ovelha. Como ovelhas. Se você cuida dele como ovelhas, de fato eles vão crescer. Eles trabalham nessa função, mas eles entendem que são ovelhas. Então nós temos que mostrar isso para os obreiros. Eles não são pastores, são ovelhas. Eles não são presbíteros, são ovelhas. Eles estão ali exercendo o ministério, mas são ovelhas. Quando eles entendem isso, a gente consegue formar obreiros de valor. Verdade, porque não fica competindo com o pastor, né? Ele senta, aprende, justamente, serve aquilo que ele foi determinado a fazer, e assim ele cresce. Com amor. Chega o tempo dele, né, de liderar a pastorear. E o próprio Deus ele vai dando aos obreiros o chamado e capacitando para que eles possam exercer o ministério que o Senhor tem a cada um. Bênção. Graças a Deus chegamos ao final dessa palavra tão edificante, né? Um bate-papo maravilhoso. E os irmãos estão convidados a assistirem todo esse episódio, que vai ser de uma grande edificação para a sua vida. Recebemos aqui esse homem de Deus, pastor Daniel Souza, AD Bethesda. Isso. Então, mais uma vez, pastor, onde fica a igreja sede, convide esse povo. Glória a Deus. E, por fim, faça uma oração agradecendo ao Senhor por esse Glória momento. A Deus. Eu que sou grato ao Senhor pela tua vida. Amém. Né? Tenho você como um amigo de verdade. E muito obrigado pela lembrança. A nossa igreja, nós estamos ali no Zélia Barbosa Rocha, na rua projetada por trás do antigo 30 de outubro. Temos culto dia de hoje, ciclo de oração, escola bíblica no sábado à noite. Nós temos culto no domingo e também na sexta-feira com os obreiros. E você é convidado para estar conosco. Se você não tiver igreja, se tiver igreja, vá congregar na sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E muito obrigado e podemos fazer. Eu que agradeço, pastor, com certeza.
Muito grato a Deus. Querido Deus, graças te damos uma vez mais. Amém, Te Jesus. louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, neste lugar tão abençoado. Continua abençoando o teu filho, Senhor, realizando os sonhos e os projetos. Amém, Jesus. Deus, trabalha onde ele não pode ir, Senhor. Continua abençoando, protegendo e guardando a sua família, Senhor. Livrando de todos os males, de todas as investidas, Senhor. Eu declaro as bênçãos do céu. Multiplica de toda sorte de bênção a vida do teu filho, de todos que fazem parte deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Desperta Arapiraca. Até a próxima. Em nome de Jesus.